Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana de aulas remotas, tá? Ainda estamos trabalhando o tema de educação para o trânsito, tá certo? Essa semana vamos trabalhar o eixo 2, que é comunicação, tá bom? Então vamos lá começar nossa aula. Trânsito é comunicação. A conceituação de trânsito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, afirma que a utilização das vias é um direito de todos. Nesse sentido, o espaço público pertence a todos de maneira igualitária. Mas a convivência social no trânsito nem sempre baseia-se nesse princípio de igualdade, tá? Então, o ideal para a gente seria um trânsito seguro para todos, né? Mas para que isso aconteça, cada um, pessoal, tem que fazer a sua parte, tá bom? Então, para que haja as vias, né, de utilizações no trânsito sejam um direito de todos, cada um tem que fazer a sua parte, tá bom? Vamos para o próximo slide. O crescimento desordenado nas cidades, o desenvolvimento populacional e o aumento da frota veicular, entre outros fatores, dificultam a locomoção do homem. Então, ó, a gente tem um exemplo aqui, ó. Celular pode distrair pedestre ao atravessar a rua, diz pesquisa. Então, tá aqui. Ele tá tão distraído que em vez de ele passar aqui na faixa do pedestre, né? Em vez dele passar aqui, ó, na faixa do pedestre, ele tá passando por cima dos carros, tá? Esse é um exemplo bem gritante mesmo. Até vocês podem considerar surreal, mas que não é muito distante do que acontece no trânsito, tá? E se vocês forem olharem aqui, ó, o motorista aqui esbravejando com ele, né? E ele nem se tocar da vida, se toca só olhando para o celular, tá bom? Então vamos continuar aqui a leitura. Por conseguinte, a impossibilidade de locomover-se adequadamente gera a falta de comunicação com o espaço. Dessa forma, o homem passa a não aceitar mensagens e muitas vezes deixa de emiti-las, dando início a uma série de comportamentos inadequados no trânsito. Então, começa a ver o que? Os comportamentos inadequados, que é o que? O avanço de sinal, o estacionamento em local proibido, a travessia fora da faixa. Tais atitudes demonstram que os atos de comunicação, fundamentais à locomoção no espaço, passam a não ter mais significado para o homem. Então, o trânsito, se a gente for analisar friamente, virou uma guerra, né? Vamos dizer assim, uma guerrazinha pessoal entre motorista e pedestre ou entre motorista e motorista. Mas vamos para o próximo slide. O próximo slide, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho que é a questão da sinalização de trânsito, o quanto ela previne, tá? Por exemplo, essa primeira figura aqui, a gente tem a senhora olhando, né? Ele estacionou no local que tinha para ele não estacionar e ainda por cima, em cima da calçada. Se a gente observar aqui na figura, ele está jogando aqui, ó, coisas aqui fora, no meio da rua, que também não é correto. E está aqui, ó, de posse do celular, que também é uma coisa que não é correta, tá? Aqui nós temos outra figura, que é outro absurdo, né? Que o rapaz se escorar no carro aqui e não deixar que o motorista, o sinal ficou verde, o motorista não consegue passar e o motorista começa a se irritar aqui com o pedestre. Outro exemplo aqui, o ambulante, né? A pessoa que está aqui recolhendo aqui suas materiais de limpeza,
plásticos, descartáveis, diz para ele, né, para o motorista, não seja burro, use o cinto de segurança. Então, a maneira que um se comunica com o outro gera o quê? Confusão no trânsito, não é? Desavença. Por quê? Porque ele está dizendo para ele aqui, ó, que fica olhando para ele, já esbravejando, né, um com o outro. Então, são situações, pessoal, alguns exemplos em que se tivesse realmente prestando atenção à sinalização do trânsito, se evitaria tudo isso, né? Aqui, o erro está aqui em quê? Ele estacionar no local que não é para estacionar. Aqui, ele, em vez de passar diretamente da faixa de pedestre, né? Se escorou aqui junto do carro. E aqui, em vez de ele estar usando o cinto de segurança, que é uma das coisas que mais causam acidentes, é a falta do uso do cinto de segurança, tá? Então, dizendo para vocês novamente, a sinalização de trânsito, ela é prevenção mesmo, tá bom? Vamos para o próximo slide. Próximo slide, pessoal, a gente tem algumas sinalizações aí importantes que a gente deve observar, tá? A mais importante que eu já falei foi usar o cinto de segurança, tá? Perigo, cerca elétrica, ter cuidado, né? Não estacionar, tá? Aqui você não pode nem estacionar e nem ficar parado, tá certo? Prestar atenção, prestar bastante atenção ao semáforo, né? As cores do semáforo: vermelho, pare, amarelo, atenção, e verde, prossiga, tá? Reservado para o uso de deficientes físicos. Então, ó, local para estacionar, não estacionar em locais que sejam reservados para deficientes físicos, tá? E observar quando tem alguma obra, algum desvio, que você precisa diminuir a sua velocidade, tá bom? Vamos para o próximo slide. Medidas de prevenção. Então, algumas medidas de prevenção, elas diminuem, né? Evitam os acidentes de trânsito, tá? Primeira, vamos lá. Reduza a sua velocidade. Então, quando a estrada estiver prejudicada pelas poças de água, para evitar a aquaplanagem, o que é isso aqui, pessoal? Evitar com que o pneu do carro, que está em contato com a água, que ele deslize mais rápido. Então, para isso, a gente tem que manter uma certa distância do outro motorista, para que o nosso carro, quando a gente frear, ele consiga frear a tempo, ele não deslize, tá? E não termine batendo no outro carro. Condições com pouca visibilidade, por exemplo, quando a gente tem sol, neblina, chuva muito forte, né? A atenção e cautela devem ser redobradas, tá? Fique atento ao fluxo da via, então sempre olhando se tem pedestre, se tem ciclista, tá? Os motociclistas também, ficar atento a essas três como a gente diz, modalidade de pessoas, né? De ciclistas, olhar os ciclistas, olhar os motociclistas, olhar os pedestres, tá? Respeitar as sinalizações. Pense antes de agir. Então, isso aqui é muito importante para que você evite discussões desnecessárias no trânsito, tá? A neblina diminui o campo da visão. Ligue os faróis baixos. Então, sempre que está chovendo muito, se aconselha-se ligar os faróis para que quem venha de longe já possa ver, tá? Ao parar em faixa de segurança, ligue o pisca-alerta para chamar a atenção. Então, sempre que você parar numa faixa, tá? Para um pedestre passar, você já liga o pisca-alerta, que aí quem vem atrás de você já sabe que você vai parar para uma pessoa passar e que quem vem atrás ele vai ter que frear e parar também, tá certo?
Vamos para o próximo slide. Somos o trânsito, cuide da vida, ela é prioridade. Então, aqui nós temos a imagem, né, de algumas pessoas, tá? Segurando placas de algumas coisas que eu já falei aqui, tá? A gente prestar atenção, se a gente for analisar aqui essa imagem, ó, respeitar o deficiente, respeitar o idoso, respeitar o ciclista, o pedestre quando está passando na faixa, tá? O motociclista, as pistas escorregadias, tá? O motorista ter cuidado. E a faixa onde a gente tem, ó, crianças passando, atravessando, tá? Geralmente essas faixas são na frente das escolas, tá bom? E por último aqui, o rapazinho aqui, ó, locais que o pessoal está jogando, né? Fazendo algum esporte. Bom, pessoal, estamos terminando mais uma videoaula, tá? A atividade eu vou também gravar um vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no privado, estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Tchau, pessoal.